Irmão, por favor, saia, sou sua irmã. Eu achava que você era uma pessoa nobre, alguém inacessível aos vícios do mundo. Mas hoje, tudo mudou. Meu irmão, aquele que eu sempre admirei, aquele em quem eu depositava toda a minha confiança, não me ouviu. Ele fez o que quis, sem considerar meus sentimentos, como se eu fosse apenas uma sombra em sua vida. E eu fiquei lá, incapaz de reagir, me perguntando como tudo aquilo pôde acontecer. Eu era tudo que meu irmão fez comigo naquele dia. As palavras não são suficientes para descrever a humilhação e a confusão que me invadiram. Mas afinal, vou contar o que realmente aconteceu para que vocês entendam. Para que saibam porque eu tive medo de olhar meu próprio irmão nos olhos, porque um simples gesto dele me congelou até os ossos. Nesta história, sou uma jovem de Calcutá com 19 anos. Nasci aqui nesta cidade barulhenta e superlotada, onde cada esquina é uma mistura de cores, vida, rumores e desespero. As pessoas aqui muitas vezes me dizem que sou atraente, mas nunca sei se isso é um elogio ou apenas uma observação que passa sem realmente me afetar. Talvez seja por isso que os rapazes do bairro me olham. Mas eles não dizem nada diretamente e falam entre si, sussurrando palavras quase inaudíveis, enquanto me lançam olhares furtivos, cheios de insinuações. Minha família é muito pequena. Não há mais ninguém na minha vida, apenas meu irmão caçula. Papai e mamãe se foram muito cedo, levados pela doença, um vazio que nunca pode ser preenchido. Eu tinha apenas 5 anos quando partiram. Desde aquele dia, meu irmão e eu tivemos que crescer à nossa maneira, sem realmente entender o que estava acontecendo. Ele, tão jovem, teve que se tornar o homem da casa, e eu me tornei seu ombro, seu refúgio. Após a partida deles, ele arrumou um trabalho na escola para sustentar a nossa casa, mas nunca deixou transparecer o sofrimento. E, no entanto, a dor estava lá, presente a cada momento. Crescemos juntos, cada um à sua maneira. Eu segui um caminho na universidade, e 3 meses atrás, depois de tanto esforço, ambos nos formamos. Esse momento deveria ter sido uma vitória para nós dois. Mas, naquela segunda-feira, tudo mudou. Era uma segunda-feira comum. Eu estava em casa, sozinha. A casa estava silenciosa, quase silenciosa demais. Eu não tinha energia, não queria fazer nada. O vazio, o tédio, essa sensação de cansaço me pesavam. Peguei meu telefone sem saber por quê, como se isso fosse me distrair. Mas nem a luz da tela foi suficiente para afastar minha melancolia. Eu sentia uma tristeza estranha me invadir, sem motivo aparente. Não sei por que comecei a me sentir tão triste, como uma onda repentina e sem explicação. Coloquei o telefone de lado e me deitei na cama. A escuridão do quarto me envolveu, e não sei exatamente quando adormeci. Talvez tenha sido apenas o sono que veio me pegar, ou talvez tenha sido a tristeza que me empurrou para um mundo sem forma ou som. E então, de repente, acordei sobressaltada. Tive a sensação de que algo, ou melhor, alguém, estava lá, bem perto de mim. Havia aquela sensação estranha, a que sentimos quando percebemos uma presença, um sopro na sala, mas não vemos ninguém. Um mal-estar se espalhou por todo o meu corpo. Senti uma leve pressão no colchão, como se alguém estivesse sentado ao meu lado, bem perto, mas invisível. Levou um momento até eu entender o que estava acontecendo. Senti a suavidade de um dedo tocando minha pele lentamente, quase de maneira insidiosa. Não conseguia reagir, como paralisada por uma força invisível. Primeiro, não entendia. Então, quando abri os olhos lentamente, tudo ficou claro. Meu irmão mais novo estava ali, ao meu lado. Ele, aquele que eu sempre vi como uma criança inocente pura, aquele que eu devia proteger. Desde a morte dos nossos pais, ele sempre foi minha prioridade, aquele a quem eu dava todo o meu carinho, meu amor. Eu nunca duvidei de sua lealdade nem de sua bondade. Como pude ser tão ingênua? Como pude não ver, não entender que havia nele algo mais sombrio, algo terrível que fervia sob a superfície? Ele estava ali, bem perto de mim, mas já não era mais aquela criança frágil, dependente de mim. Não. Ele havia se tornado um jovem, um estranho, um desconhecido que me fez perder meu referencial. Seus olhos, antes cheios de inocência, agora brilhavam com um brilho que eu não reconhecia. Desejos, pulsões que eu nunca imaginei, sombras que ele deixou crescer dentro de si, tomaram conta de seu olhar. Esses desejos estavam ali, tangíveis, flutuando no ar entre nós como uma névoa sufocante. E eu não podia fazer nada. Eu nem sabia como reagir. Ele havia cruzado uma linha invisível, uma fronteira que eu nem pensava que ele pudesse considerar ultrapassar. Essa linha frágil e impalpável que sempre separou nossa relação fraternal de qualquer ambiguidade, agora estava quebrada. Eu me sentia perdida como uma náufraga jogada numa ilha deserta sem referência, sem saber como voltar. Queria gritar, chorar, fugir, mas algo dentro de mim me impedia.
Algo me dizia que eu estava paralisada, congelada pelo horror da situação. Como se todo o meu mundo estivesse desabando em um segundo, levando consigo a imagem que eu tinha do meu irmão, da nossa família, do nosso passado. Ele não era mais aquela criança que eu podia proteger. Ele não era mais a alma pura que eu imaginava. Ele havia mudado, e eu não percebi esses sinais, esses pequenos indícios que traíam sua transformação. Eu estava diante de uma realidade que eu não havia antecipado, uma realidade que me esmagava e me submergia, me isolando em uma dor indescritível. Irmão, por favor, saia, murmurei, aterrorizada com a voz quebrada, como um suspiro que escapava dos meus lábios sem querer. Eu não tinha nem forças para gritar. Essas palavras, tão simples, foram arrancadas da minha garganta, pesadas como pedras. Eu sou sua irmã, acrescentei, como se tentasse lembrar-lhe da pureza do nosso laço, da nossa história comum. Mas eu sabia, no fundo de mim, que isso não mudaria nada. Ele não me ouvia. Ele estava muito distante, em um lugar que eu não podia alcançar. Muito longe de mim, além do que eu jamais pensei ser possível. Essas palavras saíram como um grito abafado. Elas se perderam no ar denso do quarto, levadas pela injustiça da situação. Mas já, meu irmão não me respondia mais. Ele havia agido. Ele havia cruzado uma linha irreversível. E eu fiquei lá parada sem saber como reagir, como recuperar o controle do meu corpo, da minha mente. Era como se minha mente se recusasse a aceitar o que estava acontecendo. Eu estava paralisada pelo horror, pela traição. Queria gritar, me defender, fugir. Mas minhas pernas estavam feitas de chumbo. Meus pensamentos estavam embaçados. Nunca imaginei que meu próprio irmão pudesse fazer isso comigo. Nunca. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Era além de tudo que eu havia imaginado. Ele foi meu pilar, meu apoio, meu único companheiro nessa vida cheia de dramas. Nunca eu acreditaria que ele pudesse me tratar assim, me fazer passar por isso. Meu coração se partia a cada instante, mas não havia nada a fazer. Nada. Eu nem podia fugir. Não havia escapatória. Mas tudo mudou naquele dia. Esse dia que começou como um dia comum, como um dia de solidão habitual, se tornou o pior da minha vida. Ele não me ouviu. Ele não me viu, não me escutou. Ele não me respeitou. E eu entendi que às vezes, os laços de sangue não são suficientes para proteger a alma. Os laços de sangue podem ser quebrados, podem ser manipulados, deformados por forças externas ou internas. Ele me traiu de uma maneira que eu não poderia antecipar, de uma maneira que me devastou. Ele me quebrou. Não fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. Ele destruiu em mim algo fundamental. Ele destruiu minha imagem dele, minha imagem do amor familiar, da inocência. Naquele dia, perdi muito mais que minha tranquilidade. Perdi uma parte da minha alma, uma parte do que eu era antes. Perdi a certeza de que o amor familiar poderia nos proteger de tudo, que sempre poderíamos contar um com o outro, não importa o que acontecesse. E eu fiquei lá, nesse silêncio pesado, paralisada na minha dor, incapaz de entender como tudo aquilo pôde acontecer. Cada respiração era um fardo, cada pensamento uma tortura. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde se tornar esse monstro, esse desconhecido ao meu lado?